Obrigado. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Ribamar. Pronto, então, boa tarde, gente. Hoje é aula de revisão, tá, da disciplina. A gente vai ter uma avaliação que vai acontecer na semana que vem, né? Você tem um feriadinho aí no meio do caminho. E a ideia, basicamente, é falar sobre tudo, né? Na verdade, assim, agora é esperado que vocês tenham condições totais de, né, desde pensar, reconhecer um aluno, né, classificar ele, em qual circunstância ele se encontra, fazer uma anamnese geral dele, conseguir identificar os aspectos que você precisa ponderar na prescrição do treino, levar em conta os princípios, né, e as variáveis básicas para estruturar e programar um treino, uma sessão de exercício, né, e alcançar os objetivos que você tem com o seu aluno, pensar numa periodização, incluindo ou não os sistemas de treinamento que a gente passou até agora, isso tudo avaliado e acompanhado, pelo menos, né, nas variáveis de força, que é uma das possibilidades, mas, basicamente, então, nesse momento, eu enxergo que vocês têm essa possibilidade, tá? Então, a primeira, eu queria, assim, saber de vocês. Vocês se sentem aptos agora, nesse momento, a conseguir trilhar esse caminho, né? Tem algum ponto específico que gera dúvida, dificuldade, ou que ainda está em aberto? Porque, assim, isso para mim é importante para eu poder me organizar também, obviamente, nessa disciplina, né, a gente já vem tirando essas dúvidas, né, mas agora talvez vocês tenham um pouco mais de clareza, e aí sanar, talvez em cursos específicos, né, relacionados a alguma parte que tenha ficado em aberto, e também reestruturar a disciplina para as próximas turmas, né, então a finalidade também é essa. Então, queria deixar aberto para vocês, para a gente começar o bate-bola, e depois eu entro aqui na explicação desse gráfico aí que está apresentado para vocês, essa pirâmide. Beleza, Stefferson, então quer dizer que está tranquilo. Acho que vocês vão precisar exercitar, né? Tem uma coisa que não substitui, que é a prática, pegar... nesse momento, agora que a gente está em um momento de pandemia ainda, né, com dificuldade de fazer encontros presenciais, nem todo mundo tem condição de estar num estágio ou coisa do tipo, pegar pessoas próximas, né, os familiares aí, para treinar, para fazer o exercício né, e aí e sentindo quais são as dificuldades específicas do processo, porque se você esperar para fazer isso com o seu aluno que está te pagando para fazer lá na frente, é meio complicado. E aí, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, como é que seria assim, a ideia, o arcabouço, assim, a abordagem do trabalho? Da tarefa? Qual trabalho que você se refere, Ribamar? Esse trabalho final, não é o trabalho final que a gente está falando? Não, eu estou falando da disciplina como um todo, Ribamar. O trabalho agora, né, para nós, ainda só resta uma avaliação que é da disciplina como um todo, né? Então, vão ter perguntas específicas e gerais que englobam todos os conteúdos que a gente passou até agora. Aí, o que eu estava explicando até há pouco tempo atrás ali era tudo que a gente viu, né, até agora, né, todos os pontos que a gente discutiu em sala, né, e o que eu espero que vocês tenham condições de fazer a partir desse conteúdo, né? Então, basicamente, era isso que eu estava explicando ali, para justamente vocês, escutando o que eu estou falando, pensarem, poxa, será que eu estou em condições de fazer isso?
qual é o ponto que eu tenho mais dificuldade, né? Tem alguma coisa que não tá, ainda está meio obscuro, né? Na minha cabeça não tenho total clareza, então é nesse sentido que eu gostaria que vocês interagissem comigo agora. Ok, professor, entendi. Tá certo. Ok, tranquilo. Cecília, está lá no SIGA, Cecília, eu confesso, salvo engano, é dia 24, eu acho. A avaliação. Vai ser no multiprovas, tá, gente? Toda objetiva, naquele mesmo esquema. Pronto. Obrigado, Raíssa. Dia 26. Estava na dúvida se era 24 ou 26. Bom, eu vou dar continuidade aqui à nossa conversa. Deixa eu ver. Aí, se vocês quiserem me interromper e perguntar qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Finalizar o que, Cecília, que eu não entendi. Ah, não, com certeza vai dar isso aí, não tenha dúvida que... Ah, entendi, agora que eu li teu comentário aqui. Entendi. Bom, tomara que dê tempo. Aí tu vai pro Ceará, na UFC? Ah, legal. Uma coisa que eu, logo no começo da disciplina, eu venho lendo esse livro aí, estou mastigando o livro que eu coloquei para vocês como leitura complementar. Alguém de vocês conseguiu ler o livro? Olhar o livro, alguma parte do livro, pelo menos? Aquele livro do Helms. Eu dei uma passada de folha nele, assim, não cheguei a ler com maior profundidade, Sim. mas, de forma geral, eu vi que ele traz assuntos bem, bem legais. Legal. E o que você achou, Sérgio? Tipo assim, como tava em inglês, né, eu tinha que ir traduzindo, mas, tipo assim, dá pra ver que é uma linguagem bem, bem interessante, assim. Eu já tinha lido alguns livros em inglês em relação a essa parte de treinamento de força e eu acho, assim, bem interessante o jeito que ele aborda as coisas. É simples e objetivo, no caso, né? Isso, eu concordo plenamente. Até uma coisa assim que eu nunca tinha visto até hoje é uma preocupação, se vocês observarem aí na lateral, aqui, né? Observem que, né, essa é a pirâmide que ele segue para explicar a proposta dele. Tá? Então, ele meio que faz uma proposição geral e aí ele vai mostrando. Inclusive, assim, eu achei uma ideia interessante, né? E tive a ousadia de pensar em fases, tá? Então, como se eu pensei, eu dividi esse trabalho dele aqui em fases. E aí eu dei uns nomes, assim, da minha cabeça. Então, assim, né, até se vocês tiverem uma sugestão melhor aí depois, fiquem à vontade. Então, e aí, o que me chamou a atenção nesse livro? Que ele usa, né, na base da pirâmide, o alicerce dele é a aderência. Apesar de eu ter algumas discordâncias com o autor ao longo da forma com que ele faz, né, a explicação dele, o cerne da coisa, que é valorizar esse processo no começo, ele faz muito bem. Então, ele tipo destaca, olha, primeiro você tem que preocupar com a aderência do teu aluno. E nesse contexto, então, observem que a sequência disso, ele entra em volume, intensidade e frequência. Então, ele tenta promover... Ah, tá. Então, na verdade, ele explica, ele dá alguns insights, dizendo que, primeiro, você tem que se preocupar, depois que
as adequações do treino que você vai fazer, elas precisam ter uma compatibilidade com o nível do seu aluno, que em grande parte ela é baixa, né? Então de capacidade e aptidão ela é baixa, então ele tem poucos elementos, né, que ele traz para o treino, mas que você precisa se adequar adequar a sua prescrição de acordo com o que o aluno te traz, né? As progressões, né, o processo de prescrição, as progressões bem lentas, bem graduais, pautadas em avaliação. Então, assim, de uma certa maneira, eu venho conversando com vocês nesse tom, assim, eu já venho falando sobre essas mesmas coisas para que vocês levem em conta. Tanto é que lá nos feedbacks que eu dei para vocês, muitos deles foi indicando, olha, tome cuidado com isso, teu aluno é iniciante. A gente trabalha com uma pessoa que trabalhou com um caso, né, que era de pessoa iniciante. Então, ou seja, a gente pensou sobre esses aspectos e eu orientei vocês nessa mesma perspectiva, porque eu acredito nisso, né? Não consigo imaginar uma outra maneira que seja mais adequada de você fazer o que eu chamo aqui de acolhimento. Então, o seu aluno que precisa ser acolhido, então, ele pode estar em condições de ficar pouquíssimo tempo aqui e já ir para uma fase específica, ou ele tem condição, às vezes ele tem a necessidade de passar muito tempo aqui, nessa fase. E mesmo que ele transite para outras fases, ele ainda precisa ter um sinal verde, um sinal amarelo aqui na ficha dele lá, porque ele é uma pessoa que tem uma demanda de atenção específica voltada a esse aspecto. Então, ele é uma pessoa que recorrentemente ele tem recaída, por exemplo. Então, nesse sentido, mais ou menos que ele traz a abordagem dele, e a gente enxerga, né, aqui que tem essa fase é a forma que a gente vai receber o nosso aluno. Então, aqui, desde da apresentação, eu tenho o pessoal que está fazendo a disciplina do Ricardo lá, desde da anamnese, né, como que você vai acolher ele, o contrato que você estabelece com o seu aluno, né, a apresentação da sua proposta com base, né, em que fundamentos que você segue, né, para conduzir a tua proposta de treino, né? Então, inclusive, um planejamento macro, né? Quer dizer, olha, eu tenho um planejamento macro, eu organizo a sua vida aqui de treino, tenho diferentes proposições, né? Uma periodização X, Y, Z. Então, quer dizer, essa explicação a gente ignora completamente, né, na maioria dos casos, e principalmente num treino personalizado, ele é essencial para ganhar credibilidade, né? Então, você ganha credibilidade com o seu aluno a partir do momento que você mostra que você sabe o que você está fazendo, tá? E que você tem uma preocupação específica ao longo das fases. E aí eu chamo de fase porque, se vocês observarem, ele trabalha nessa primeira fase aqui, na segunda fase, desculpa, eu chamei de condicionamento adaptativo. Por que eu chamei desse jeito? Espera aí, deixa eu ver o que o Vinícius está falando aqui. É interessante falar sobre isso porque pouquíssimos livros da nossa área trazem ideias sobre a aderência dos clientes, alunos ao treinamento de força. O primeiro que vi fazer esse foi a segunda edição do livro de Jonathan, onde ele aborda alguns conceitos de coaching. Verdade, Vinícius. Concordo contigo. Inclusive, o Jonathan foi um cara que colocou uma coisa assim, o primeiro relance no livro de treinamento de força, que citava um artigo lá falando do afeto, de prazer. Então, assim, achei bem curioso e interessante essa preocupação, e acho que a gente tem que, sim, falar sobre isso, porque o que eu vejo de mais
acontecendo, tipo assim, de tudo que a gente se propõe a fazer, o que está dando mais errado é fazer as pessoas treinarem. Todo o resto, você pensa assim, garantir que a pessoa vai hipertrofiar, olha, eu acho que a gente consegue fazer isso relativamente bem. Se a pessoa treinar, né, obviamente. Tipo assim, a programação que a gente entrega, né, ela tende a ser uma programação que consegue atender esses objetivos. Mas, acima de tudo, ela só é alcançada se o cara treinar. Né? Então, se você ignorar essa questão, nenhuma das outras propostas que a gente almeja desenvolver no aluno, elas são possíveis. Então, por isso que eu disse que, além dessa preocupação aqui no acolhimento, né, que é centrada na aderência, deveria colocar aqui uma linha paralela aqui, indicando uma preocupação com a aderência em todo o processo, porque tem pessoas que as pessoas tendem a ter variações ao longo da vida, né, de dificuldades, e com isso a necessidade da atenção do profissional em adequar a estrutura e a programação de treino para que a gente não perca o aluno ao longo do processo, ela é essencial. E mesmo que não seja do jeito que a gente planejou, ela seja adequada a circunstância do aluno para que ele diminua, talvez, o ritmo, ou ele mude a estratégia, mas que ele continue treinando, porque assim que ele puder, ele retoma o caminho dele e continua, né? Então, assim como os estágios de mudança de comportamento, né, que a gente tem na psicologia, isso facilmente se enquadraria nessa periodização aqui, onde a variação, né, dos estímulos que você vai dando ao longo do processo, ela se daria de forma... ela não é linear progressiva, não é daqui para cá e você chega aqui, não. Você vem daqui, daí você vem para cá, daí você volta, aí você vem, você volta, você vem, daqui você subiu um pouquinho, vai, volta, aí você sobe, 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 aí você cai. A vida, ela não é linear, né? Se vocês tiverem um filho, aí vocês vão descobrir o que é desestabilização da linearidade da vida. É uma coisa que acontece. É bom, é ruim, aí cada um que vai dar o seu juízo de valor, mas o fato é que você tende a ter uma variação, né, nesse ritmo de vida. Então, a progressão do treino, ela tem que estar antenada com esse tipo de coisa, senão você está fazendo uma prescrição para um ideal, né, para uma pessoa que não existe. Tá? Então, que daí fazer isso é fácil, difícil é fazer para uma pessoa que existe, né? Dúvidas, gente? Vamos conversar aí. Eu tô aqui, eu não quero ficar falando aqui a aula inteira, não, viu? Eu vim aqui para tirar dúvidas, explicar aqui, mas era mais bater um papo sobre isso aqui, porque se vocês quiserem entender melhor sobre... Eu falei muito sobre essa visão, né, que o Helms traz no livro dele. Eu vou explicar mais um pouquinho disso aqui, mas agora é a revisão, então eu não vou explicar para vocês tudo isso de novo, porque eu já expliquei isso uma vez, né, então, ao longo da disciplina. Então, eu gostaria que eu estou mostrando para tirar dúvidas também e comentar um pouco de como a gente organiza. Então, essa pergunta do Vinícius aqui, como é que é a lógica da aderência? Bom, esse tipo de pergunta eu posso responder mais tranquilamente. Aí, só que eu não tendo a minha proposta hoje não é falar especificamente de toda essa proposição de uma vez toda, né, todo de uma vez, porque eu já venho fazendo isso ao longo da disciplina. E aí, então, você veja que o volume, intensidade e frequência, elas são os elementos base, né, mas ele traz, né, primeiro, né, você aumentar o volume com base na frequência, né, número de repetições, número de séries, número de sessões de repetições, né? Então, quer dizer, você progride nesses aspectos
E depois ele traz a intensidade, né? Ele fala da intensidade. Inclusive, alguém do grupo aqui citou no trabalho dele, no trabalho que a gente fez, uma prescrição baseada nas repetições de reserva. Alguém conhece qual que é o conceito de repetições de reserva? Boa pergunta, Cecília. Alguém sabe, quem que foi que citou aí? Se tem alguém do grupo, se manifeste aí, por favor. Repetições de reserva. Seriam as repetições que o aluno consegue fazer, porém não faz? Mais ou menos isso, Steph, só que é uma coisa que você usa ao seu favor. Então, por exemplo, a gente usou o conceito de repetições máximas, né? Na nossa disciplina aqui, bastante. Mas ele imagina que ao invés de eu dizer a você que você vai fazer até 10 repetições máximas, eu vou pedir para você fazer o máximo que você puder, mas quando você sentir que está faltando umas 3 antes para você acabar, você para, entendeu? Tipo, você parar um pouco antes. Então, essa reserva, você deixar o teu aluno ter uma reserva, né? Então, nesse sentido. Então, é uma forma que tem sido proposta para prescrever o treino. Ela tem ganhado validade, mas ela é pouco utilizada ainda, né? Ela não está difundida ainda como as outras estratégias que eu mostrei para vocês. Eu vou falar aqui da pergunta da Cecília, né? Ela pergunta, ó, o volume, intensidade e frequência classificado na fase 2, né? Quer dizer que tem que haver uma periodização para criar esse condicionamento adaptativo? Eu vou explicar então aqui, eu acho que eu não fui claro, né, nessa parte, Cecília, a tua pergunta pelo menos me deu essa ideia. Esse nome aqui, condicionamento adaptativo, eu inventei, tá? Mas por que eu chamei adaptativo? Porque a ideia é que você vai expor o teu aluno às adaptações básicas, né? Então, quer dizer, a tolerância de uma forma geral. Ele precisa tolerar realizar exercício. Então, a gente acaba tendo pouca tolerância à prática do exercício. E aí, quais são as variáveis mais que geram menos estresse e que vão dar para o teu aluno uma capacidade maior de se adaptar a essa exposição ao exercício, ao movimento. Porque não subestimem o exercício. A exposição à prática do exercício, ela é extremamente desafiadora, né, principalmente para pessoas que não estão habituadas. Então, pensando nisso, eu quero colocar o meu aluno já a um volume, eu vou começar a progredir o volume do meu treino, eu vou progredir a intensidade do treino, eu vou progredir a frequência do treino. Então, a sequência seria o volume de uma maneira geral, mas começando pela frequência, depois trabalhando as outras variáveis de volume, depois eu vou trabalhar a intensidade. E aí a progressão que eu vou fazer, né? Então, primeiro eu vou, de forma básica, expor o meu aluno essas variáveis, né? A um nível mínimo, e depois eu vou organizar uma progressão que vai de encontro com a capacidade do meu aluno focado em algumas dessas variáveis aqui. Então, eu quero, sei lá, ele quer treinar 5 vezes na semana, mas ele está treinando 2. Então, poxa, vamos começar a subir a frequência e eu vou adequar todas as outras variáveis do treino para que o meu aluno consiga suportar fazer mais vezes na semana. E ele tem uma resposta compatível com aquela que eu imagino, ou seja, que não seja de um estresse exacerbado, que não o incapacite de realizar as atividades do dia a dia, que possibilite a ele, então, uma continuação do treino e uma progressão em direção à exposição, que é a adaptação a esse estresse, mínimo, pelo menos.
eu pensei assim, se o seu aluno não sabe fazer uma flexão, então por que você vai se importar quantas flexões ele consegue fazer? Beleza? Isso aí tá onde, Marcelo? Perfeito o raciocínio, cara. Você vai trabalhar isso aqui, ó. Então é onde você vai trabalhar, exatamente. Ele tem que aprender a fazer, ele tem que se sentir confortável fazendo aquilo, né? Então, por exemplo, você não pode colocar ele numa situação extremamente desagradável e falar, olha, é assim que faz. Mas você tem que ir adequando o corpo dele a ter competência de conseguir fazer aquilo. Se é precisar ele começar a fazer flexão na parede, em pé, você tem que fazer isso. Por quê? Porque deitado, com a mão no braço, com as mãos no chão e perna estendida, dói o punho dele, dói o ombro, dói o cotovelo, ele não consegue fazer direito. Poxa, por que é que você vai pegar o teu aluno e vai falar para ele fazer 10? Qual é o sentido disso? Não tem lógica, né? E a pessoa que está ali exposta, ela rapidamente ela entende isso, porque ela está naquela condição. Algumas pessoas, infelizmente, elas se dão o desprazer de tolerar grosserias e incompreensões dos professores a ponto de tentarem, né, fazer o treino, né, mesmo que um treino que desrespeite as suas individualidades, e elas acabam achando que o problema está com elas, que é assim, a pior situação possível, né? A pessoa achar que ela não é feita para isso. Então, esse processo, ela é todo construído, a gente pode desenvolver todo nessa fase inicial, nessa fase de acolhimento. Então, e isso, gente, entendam, eu estou inventando, isso aí não tem padrão, tá? Não existe dizer assim, é assim que faz. Eu estou dizendo para vocês podem discordar, vocês podem achar que o nome acolhimento é uma porcaria e chamar de outro nome, entendeu? Mas o que vocês têm que entender é que o core dessa fase, a espinha dorsal, é a preocupação que você vai ter com esse processo. E, logicamente, não é só fazer o cara querer ir lá, então, quer dizer, se ele quiser ele sentar e ficar mexendo no celular a tarde toda, tudo bem? Não, não é isso. É que você vai introduzir, vai ensinar ele a treinar, né? Vai ensinar ele a conhecer o corpo dele, vai ensinar ele a se movimentar, né? Então, tem pessoas que são analfabetas, né, do ponto de vista motor. Como é que você vai pedir para uma pessoa fazer uma flexão de braço? Então, é nesse sentido que eu penso, né, e eu fico aberto aqui a críticas também, se vocês quiserem dar o ponto de vista de vocês discordando, fiquem bem à vontade, mas é o meu ponto de vista, é o que eu acredito. E aí a sequência seria justamente focada, né, na fase 2, né, que eu chamei de condicionamento adaptativo, é onde você vai, então, estruturar o seu programa de treino para que ele possibilite uma exposição ao estresse de forma gradual, mas pense só comigo, né? Olha só uma forma de pensar. Tá, então, vocês podem pensar diferente, mas uma coisa que eu venho amadurecendo. Vocês sabem qual que é o maior preditor de aderência a programa de exercício físico? Alguém? Quem já viu algo sobre isso aí? O que vocês acham? Qual é o maior preditor? Quer dizer, se a pessoa tem aquele fator, a chance dela ficar é altíssima. O que vocês acham que é? Pode chutar. Não tem certo ou errado. Felicidade, professor. Qual? Quando pratica o exercício. Desculpa, Ribamar, eu não entendi. Intensidade, você falou? É a felicidade que a pessoa sente por praticar o exercício. Sim. Show. É uma possibilidade. Isso aí é fundamental. Agora, pensa comigo. Uma pessoa, ó, o Marcelo colocou história com qualquer esporte, com certeza. Rotina e prazer. Pronto, eu vou pegar aqui o que o Stephenson falou
e vou destacar o que eu chamo de rotina. É a frequência com que a pessoa vai. Se você faz uma coisa com frequência, a tendência de você deixar de fazer aquilo é baixa. Tá? Então, esse é o fator central, assim. Agora, obviamente que, por exemplo, a motivação, ela também é importante, com certeza. O histórico também ele é importante, o prazer ele também é importante, mas assim, os trabalhos eles apontam muito a ideia de que a frequência ela é um fator primordial. Aí vocês sabendo disso, e vocês querem que o aluno de vocês treine, que é que você vai começar a modular no programa de treino dele? A frequência, né? Por quê? Porque eu quero que o meu aluno fique. Ele acabou de sair daqui, ele está treinando 2 vezes na semana. Aí ele conseguiu se adaptar, agora ele já está bem, está treinando legal, está fazendo os movimentos, mas ele não se expôs à intensidade, volume e frequência de treino. Ele está fazendo aquilo no basicão, mas ele já ganhou motivação, ele já acredita que consegue fazer. O que é que vocês vão fazer? Bom, vocês vão pegar e vão propor para ele aumentar a frequência. Mas por que aumentar a frequência? Cara, porque é a primeira coisa que vai fazer com que teu aluno se mantenha fazendo. Vai aumentar até quando? Até quanto? Enquanto ele consegue fazer. Se ele consegue fazer 3, é porque a galera chega assim, bom, o meu aluno quer fazer 4 vezes na semana, então eu vou treinar 4 vezes na semana ele. Bom, pode ser demais, entendeu? Pode ser muito. E por que pode ser muito? Porque, poxa, pensa, se o cara nunca treinou a vida inteira, você vai treinar 4 vezes na semana, nem que ele vá lá, saia de casa, até lá ele já vai sentir dor muscular tardia, ele já vai ficar cansado. Ah, mas eu vou fazer uma sessão de treino leve. Aí eu vejo uma sessão de treino que vocês às vezes consideram leve, que não é tão leve assim. Aí mesmo que seja leve, se você somar 4 vezes na semana fazendo aquilo, não é tão leve assim, teu corpo fica desgastado, ele não recupera. Então, será que você já devia começar com 4? Bom, tem que ponderar, gente. O que eu mais falei nesse negócio aqui, nessa disciplina, vocês é isso. Não tem receita de bolo. Tem o quê? Eu vou avaliar. Como é que é a disposição do meu aluno? Lógico que você quer treinar o máximo de vezes que ele pode na semana, mas isso pode ser demais. E isso acaba atrapalhando o quê? O foco principal, que é a aderência. Então, você tem que diminuir, adequar a densidade do treino, né, a capacidade do treino em gerar estresse ao máximo possível e para você conseguir ter uma frequência maior. Senão, o somado disso na semana ele pode ser complicado. Essa frequência para iniciantes musculação, freestyle 3 de 10 cresce, 4 de 15 emagrece, sem lógica nenhuma. Assim, isso aí, cara, assim, pode até fazer algum sentido, não estou dizendo que não existe nenhuma condição. Agora, você generalizar isso aí às cegas é querer dar Rivotril para todo mundo falando que está um pouco estressado, entendeu? Você tá exagerando, você está sendo incoerente. Então, nesse sentido mesmo, acho que a gente não pode pegar por base nenhuma coisa pré-estabelecida. Até porque, se for assim, eu brincava sempre muito que a gente não consegue nem substituir o totem. O totem é aquele negócio que fica no meio da academia, lá nessas academias de grande circulação de pessoas, que tem as folhinhas lá, que é musculação, condicionamento físico, tal, fichinha tal. Hipertrofia, fichinha tal. Emagrecimento, fichinha tal. Quer dizer, eu uma vez até tinha essas fichinhas, tinha uma foto delas, porque eu achava às vezes que, em alguns casos, era até bom aquilo lá. Por quê? Porque ele prescrevia melhor que alguns professores, que ignoravam coisas básicas. Então, eu achava assim, em última instância, tem alguns casos que até é ruim, mas é bom. Mas não quer dizer que isso faz algum sentido para que nós, profissionais,
assim, aceitar a ideia de que, se você está aceitando que pode ter 3 de 10 padrão, aí realmente você pode ser substituído por um totem. Se não, aí a gente tem que trazer uma proposição com alguma lógica por trás. Por isso, também, na disciplina, eu sempre estimulei muito vocês a explicarem o porquê vocês estão fazendo aquilo. E notei uma evolução bem interessante, uma capacidade argumentativa interessante nos trabalhos, né, e dei o feedback pensando nisso, e acredito que vocês estão seguindo um caminho interessante. Agora é amadurecer, né? Então, aí, dando continuidade a isso aqui, ele traz uma proposição que a seleção de exercícios, período de intervalo, né, e a velocidade de movimento, né, elas seriam uma sequência que você vai progredindo nessa ordem, né? Então, você vai se preocupando com essas coisas à medida que você vai elevando, vai subindo aqui na pirâmide. Eu ainda tenho a gente viu na disciplina, isso aqui vocês vejam, eu não estou falando nem de periodização, a periodização é isso aqui, quer dizer, é a minha preocupação com esses fatores. Eu não estou nem dizendo de como tem que ser estruturada as cargas, nem nada. Então, talvez, né, nessa fase aqui, fase 3, eu deveria considerar também outras coisas, porque eu estou falando aqui que é uma aptidão específica. O que é minha aptidão específica? Se eu quero emagrecimento, né, se eu preciso desenvolver hipertrofia, então é uma aptidão específica que eu estou trabalhando. Então, por isso eu chamei dessa maneira. E aí, aqui, ele já propõe, ele indica, né, esses fatores, mas como a gente viu, por exemplo, os sistemas de treinamento, eles podem, de alguma maneira, auxiliar a gente a encontrar, né, um objetivo específico. Né? A gente viu lá, ainda está bem incipiente isso, né, na literatura, então, assim, é um pouco às cegas ainda, o que demanda de vocês maior cuidado, maior preocupação em monitoramento, em avaliação, porque daí é a partir daí que vocês vão conseguir saber se está causando aquele efeito esperado, se vocês não fizerem isso, vocês estão dando um tiro no escuro. É totalmente às cegas. Então, eu imagino que se você quer usar essas estratégias, você tem que, no mínimo, fazer avaliações e monitorar, ver se está rolando do jeito que você está imaginando. Ah, professor, mas não tem como eu fazer. Então, não faça. Ou, pelo menos, assim, crie uma estratégia, invente um jeito de fazer dar certo, porque senão aí vai entrar naquela proposta de variação, né? Então, que também está certo. Mas tem que deixar claro que o objetivo é esse. Por quê? Porque a gente não tem ferramentas para monitorar, para avaliar. Então, é difícil você alcançar. Ninguém consegue, né, sair andando às cegas aí em alta velocidade e conseguir achar que não vai bater num poste, coisas do tipo. É difícil, né? Você está arriscando muito. E aí a periodização também, né? Eu já vejo aqui, tanto no esportivo, quanto aqui nessa finalzinho da pirâmide aqui, eu entendo que a gente tem uma necessidade de se preocupar mais com isso, tá? Então, se preocupar mais com isso. Então, é isso, assim, basicamente o que eu queria dizer para vocês dessa pirâmide. Eu tenho trabalhado com a ideia desse livro aqui, numa série de coisas. Então, por exemplo, eu estou brincando de descrever cada fase, né, pensando o que eu vou considerar como mais importante, né, as metas, né, trabalhando em uma estratégia de gamificação dessas metas aí, né, então eu descrevo o que é cada meta, enfim, eu estou, por exemplo, aqui, daí, quando que o camarada vai para a segunda fase, né, o que ele vai ter que fazer para subir de fase. Então, assim, pense nisso como um jogo, pelo menos assim, é o meu palpite, é o que eu estou fazendo, estou desenvolvendo isso como uma forma
de dar uma lógica para a coisa, e não só dar uma lógica, fazer a coisa ficar legal, né? Então, eu tenho trabalhado muito nisso, e, obviamente, ainda não consegui terminar, mas, enfim, tem toda uma lógica por trás, mas tudo que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo nesses slides aqui, é o que eu conversei com vocês na disciplina. Então, se vocês estão aí tinados aí comigo, aí conseguindo acompanhar o conteúdo, não tenha dúvida que vocês estão dialogando, né, nesse mesmo sentido. E digo mais, né, quem quiser, eu acho que vocês têm que ler mesmo o livro, porque assim como eu tive essas ideias, vocês podem ter outras ideias, e melhores que eu, então, inclusive. Então, o que justificaria muito, assim, acho que é uma coisa que, para quem quer trabalhar na área, né, o esforço de ler inglês, obviamente, é uma coisa que dificulta, né, mas é uma coisa essencial, né, vocês estão se posicionando aí na área como profissionais, e eu acho que uma pessoa que sabe ler inglês tem condição de estudar coisas melhores e mais atualizadas que uma pessoa que não sabe ler inglês. Eu não estou falando de saber que é pegar e olhar o trabalho e falar já aqui, escrever o livro em inglês. Não, não é isso. É você pegar lá do jeito que conseguir mesmo, né? Beleza, gente? Agora eu vou só na base das perguntas, tá? Eu já tô assim, já tomei um litro d'água aqui falando com vocês. Agora é minha vez de escutar vocês perguntando e conversar mesmo. Se vocês quiserem perguntar da avaliação que a gente vai ter, né, eu posso tirar algumas dúvidas também, mas basicamente de conteúdo é isso. Professor, eu queria fazer uma pergunta, professor. Ribamar, cara, tua voz está muito baixa. Eu tô fazendo um esforço danado para te escutar aqui, mas agora está mais baixo do que estava antes. Melhorou agora? Melhorou muito. Ah, ok. Bom, professor, é o seguinte, na pirâmide ele coloca os diversos níveis, aqui são 6 níveis, né? E o que eu posso entender é que isso são objetivos que quem está programando o treino tem que estabelecer dentro desses, vamos dizer, desses temas ou desses conceitos. Tá? E isso tem que estar alinhado com os objetivos do aluno. Exato. Certo? Isso. Bom, considerando isso aí, qualquer que seja o objetivo do aluno, nós vamos ter que considerar esses níveis que o Helm está apresentando na pirâmide dele, aí, na proposta dele, não é? Essa aqui é a minha dúvida, ou seja, a questão da aderência não é um objetivo do aluno, mas um objetivo de quem está treinando ele, para que ele possa seguir o programa até o fim e atinja aí sim o objetivo dele. Perfeito, Ribamar. Exatamente isso. Isso aqui é um guia para você, profissional, né? O que você vai fazer com o seu aluno ao longo do processo para alcançar aqueles objetivos que você tem com ele. Então, é nesse sentido. Aí você tem, em paralelo a isso aqui, você tem toda a estrutura que vai dialogar com os objetivos do seu aluno. Inclusive, por exemplo, ó, deixa eu só passar aqui para vocês. Acho que eu estou procurando aqui só um pouquinho. Ó, então, por exemplo, ó, os objetivos, o tipo de exercício, a frequência semanal, então, quer dizer, esses são os objetivos que ele quer alcançar, né? Então, você pode ter aqui, por exemplo, ó, meio da aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade, força, hipertrofia, potência. Então, quer dizer, esse aqui são alguns objetivos que eu coloquei, mas, assim, tem tantos outros, né? Eu acho que a gente nem pode ficar
cercado a esses apenas, mas são possibilidades, né? Então, é bem isso que você trouxe, Ribamar. Obrigado pela tua dúvida, e é importante ter clareza que isso é o teu norteador. O Helms, ele escreve o livro para o profissional pensar a estrutura da programação dele, entender como ele enxerga as variáveis, né? O que você vai fazer, né? Para estruturar as variáveis. Então, nesse sentido. Ok, professor, entendido. Vamos lá, gente. Se não tiver dúvidas, eu vou encerrar a aula, tá? Então, eu só tô... Professor Pois não, quem? Darley, Fala, Darley. na característica de evolução da frequência, na quantidade de dias que o aluno treina, Sim. seria válido a estruturação de um microciclo onde a gente modula tanto o volume como a intensidade para baixo, de maneira a induzir uma falsa sensação de facilidade para que o aluno aumente o número de vezes que ele está indo treinar? Eu acho que o teu objetivo tem que ser assim, olha, fulano, daqui para frente a gente tem que começar a aumentar a frequência de treino, tá? Então, quantas vezes na semana você começou me dizendo que podia 4, mas eu comecei treinando você 2 vezes na semana, beleza? Beleza. Então, olha só, agora a gente vai ter que aumentar o volume, o número de vezes. Vamos aumentar para 3? Agora, só que se você fizer 3 vezes o mesmo treino que você faz hoje, 2, você vai sentir, vai ficar pesado. Então, eu vou diminuir as variáveis do treino que a gente estava treinando antes, para você aumentar a frequência. Quando você se acostumar com 3, a gente volta a aumentar, beleza? Quais variáveis você vai modular? Aí é o que você falou, Dani. Você vai diminuir a intensidade, vai diminuir a frequência, número de repetições, né? Você vai diminuir as outras variáveis, vai adequar ela, aí pode ser eu diria, um mesociclo pequeno, talvez, ou alguns microciclos, onde ele vai fazer uma adaptação, né? Ele vai se adaptar àquele treino, e quando ele estiver adaptado, aí você manda ver, né? Você volta a aumentar aquela frequência, aquele treino que ele estava executando 3 vezes na semana, por exemplo, ou fazer outro, aí vai de você, mas a lógica é essa mesmo. É isso aí que você está falando. Perfeito, professor. Obrigado. De nada. E aí, gente? Dúvidas, perguntas? Se não tiver mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui. Vocês que mandam. Hoje é com vocês. A avaliação, né, vai ser no dia 26, como o Raiz colocou ali, está lá no CIGA. Já, como eu comentei anteriormente, vai ser via multiprovas, todas as avaliações objetivas. Só terá o tempo da aula para fazer a prova, não é? Isso mesmo, Raíssa. A gente vai calcular, assim, né, se tiver mais perguntas. Acho difícil ter mais perguntas, muito mais perguntas, a ponto de ter que aumentar esse tempo aí, mas a ideia é essa, exatamente. A gente pode deixar, tipo, 2 dias, né, mas assim, vocês vão ter que fazer aliás, desculpa, não dá para fazer 2, 3, vai ser num dia, nesse horário, que da outra vez deu problema quando eu falei isso, não deu certo. Professor? Pois não, Ribamar. Essa pergunta que tem aí, qual será a sua prioridade no treino? Sim. Essa prioridade, existe uma prioridade que você tem que adotar independentemente do objetivo, ou a prioridade ela depende especificamente do objetivo para você entrar na fase 2? Eu assim, entenda só, Ribamar, eu inventei isso da minha cabeça, tá? Então,
Eu vou te dizer, eu vou argumentar aqui uma justificativa para tentar te convencer que por que eu pensei dessa maneira. Então, primeiro, para mim, que na fase 2, eu penso que você pode estar desenvolvendo duas coisas assim, centralmente. Você pode estar focando no objetivo do teu aluno efetivamente. Então, quer dizer, ele passou a fase 1, se ele queria emagrecer, você não vai querer emagrecer teu aluno na fase 1, porque igual o Marcelo colocou, se ele não sabe fazer uma repetição, como é que você vai pedir para ele fazer 15? Uma flexão, ele não, você vai falar, então faz flexão aí, faz 10 flexões. Pô, calma aí, né? Então, quer dizer, não tem como você focar no objetivo do teu aluno. Aí, além disso, tu pega um cara que tem um problema. O que eu imagino? Se você quer trabalhar com um aluno que tem um problema, então você tem que analisar esse problema dele, na minha cabeça, né? Ele é um problema que inviabiliza ele fazer outras coisas e alcançar o objetivo dele, ou ele é um problema que ele pode ser trabalhado gradualmente ao longo do programa. Bom, aí você vai avaliar isso. Você pega o cara, tem uma escoliose gigantesca. Aí você vai fazer o quê? Vai botar carga nele para ele fazer treinamento? Não, você vai fazer o quê? Você vai tentar arrumar a escoliose dele, né? Aí arrumou a escoliose dele. Ele conseguiu melhorar substancialmente? Ou ele vai ter que ter dentro de um programa de treino dele, ele vai ter que ter uma inclusão de uma série, uma ação específica na sessão de exercício dele para melhorar a escoliose. Bom, você, como profissional, tem que definir isso. Tá? Então, para cada problema que você tiver, é uma resolução diferente. Né? Então, e tem problemas que vão condicionar o objetivo também. Quer dizer, olha, cara, você tem um problema crônico e que, por exemplo, fibromialgia. Cara, na boa, vocês já viram alguém que tem fibromialgia? É uma pessoa que ela vai acordar um dia, ela vai estar toda dolorida, e tem outro dia que ela vai acordar, vai estar bem. Então, como é que você vai... Você entende que o objetivo dela condiciona a sua prioridade? E ela vai condicionar a ponto, inclusive, de você ter que fazer uma periodização diária. Olha, e aí, fulano, como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou legal. Opa, então, onde a gente parou da última vez? Ah, a gente parou aqui. Ah, faz quanto tempo? Faz tanto tempo. Ah, então vamos diminuir um pouco para tu conseguir retomar o teu fôlego. 2, 3 dias depois a pessoa tem uma crise. Opa, mudou tudo. Então, a gente tem que ter essa noção, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Então, a tua prioridade de treino, ela só é coerente se ela está atrelada ao objetivo do aluno, mas também condicionada à situação, né, ao contexto que o teu aluno apresenta naquele momento, e aí sim faz todo sentido. Mas você tem um norte. O meu aluno quer emagrecer, mas ela tem fibromialgia, ou ela tá com um problema no joelho, então eu estou dando prioridade para o problema, né? Então tem a necessidade e tem um objetivo. Então o objetivo ele é secundário. Perfeito, professor. Perfeito. É isso que estou pensando mesmo, sabe? Legal, então estamos pensando junto aí, ó. Estamos na mesma linha. Deixa eu voltar aqui. Né? Isso dá trabalho. Cara, honestamente, as pessoas pagam a gente para isso, né? Eu entendo que se a gente não fizer isso, a gente meio que tá... Ou, assim, tem pessoas que conseguem. Eu posso vender um programa de treino para vocês dizendo assim, olha, cara, você vai assistir uns vídeos meu lá, qual que é o teu nível de condicionamento? Iniciante, pá. Iniciante, você entrega um treino pré-programado, quer dizer, que para iniciante genérico, que não tem problema nenhum tipo de problema, claro, e eu vou te fazer uma progressão gradual que vai evoluindo bem gradualmente ao longo das semanas. Posso entregar para você esse produto. Isso é bom? É ruim?
cara, se você tiver 500 conto para me dar por mês, eu te dou um produto. Se tu tiver R$ 200 para me dar por mês, eu te dou outro produto. Se tu tiver R$ 1.000 para me dar por mês, eu te dou outro produto. Quer dizer, não dá para a gente dizer, não pode menosprezar o Fusquinha porque tem a Ferrari, entendeu? Tem gente que não tem dinheiro para ter uma Ferrari e tem dinheiro para ter um Fusquinha. E ele tem o direito de poder acessar um treino que é melhor, por exemplo, do que ele fazer sozinho em casa, sem orientação nenhuma, sem ter um norte claro, né? Então, eu acho assim, né? Agora, se você está se propondo a ser um personal trainer e cobra lá o seu X valor, e você vai dizer o que você entrega. Tem gente que consegue cobrar 500, R$ 300 numa sessão, R$ 200 numa sessão, R$ 100 numa sessão, sei lá. Tem de tudo. Hoje eu fui ver uma consulta numa médica lá, ela cobra R$ 700 uma consulta e R$ 500 o retorno. Me pergunte para mim assim, Raça, vale? Cara, depende. Se o teu problema for do tamanho do meu, por exemplo, você pode achar que vale a pena, entendeu? Mas a realidade é essa. Todo médico cobra R$ 700 uma consulta? Não. Todos entregam a mesma coisa? Não. Alguns entregam coisas melhores do que outras. Então você vai também ter um nicho, né, de mercado, que é uma coisa que vocês têm que já se organizar e pensar sobre isso, para saber o que vocês querem fazer, né? Para quem que vocês querem atender. Tem um público que né, que tem uma renda menor, uma renda maior, né? Então isso tem que estar adequado, tem que estar alinhado com a entrega do produto que vocês vão fazer. Então veja, tanto é que tem, né, a Smart Fit, essas grandes academias eu não sei como é que é na prática lá, mas eu duvido que tenha uma pessoa que fique fazendo essas coisas de forma personalizada. Eu duvido. Acho que deve ser uma coisa genérica lá e alguém que fica olhando para você não jogar os pesos na cabeça, uma coisa assim. Mas é uma possibilidade também. Não dá para dizer que isso é errado. É que eu vejo na nossa área, diz assim, nossa, que porcaria. Porra, é um jeito de entregar, meu. Agora, é o que traz melhor resultado? De repente, até pode não ser, mas em alguns casos, às vezes ela é melhor do que um profissional, gente. Tem gente, vocês não têm noção as coisas que a gente vê por aí. Umas coisas absurdas. Então, assim, é muito subjetivo. A gente tem que tomar cuidado para não avaliar assim, porque nem todo mundo está buscando as mesmas coisas, né? É um produto, a gente está aqui entregando um produto, não é uma verdade absoluta, né? Então, os produtos, eles têm diferentes embalagens, diferentes formatos, e cada um deles atende o gosto do cliente que está atrás daquilo. Então, tanto é que o CrossFit está aí, quem diria, né? Daquele jeito, né? E está aí, vendendo. Tranquilo, Cecília. Conteúdo, não, eu só estou tirando dúvidas. Se vocês fizerem mais perguntas, eu continuo respondendo. Se vocês pararem de perguntar, encerra a aula. Inclusive, se tiver mais alguma pergunta que quiser fazer, aproveite aí antes de sair, ou é isso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, alguém? Então, se nós encerramos por aqui. Bom, gente, eu, honestamente, assim, a gente já está indo daqui para o final, né, da disciplina. Honestamente, eu sinto, assim, que a gente perde um pouco com as aulas online, obviamente, mas não sinto que vocês estão menos preparados para encarar aí o mercado de trabalho. Acho que, obviamente, tem um desafio extra, né, que é desenvolver algumas práticas, né, que eu acho que aí vai de cada um de vocês para explorar isso e se sentir mais à vontade em executar as atividades que a gente conversou aqui.
E vejo e acredito que vocês, assim, pela disciplina, me mostraram aí bastante comprometimento e interesse, né? Então, em realizar as aulas, eu fico sempre surpresa. Você vê, terminei a aula, acho que o pessoal achou que ia saindo. Ainda, geralmente tem 30 pessoas na sala, é uma disciplina que vocês podem assistir depois e tal, mas eu noto que sempre teve, né, vocês sempre estiveram aí, tirando dúvidas, perguntas, enfim, eu estou satisfeito com a disciplina. Quando sai a resposta do feedback da correção? O feedback da correção não tem mais resposta, Stephenson. Eu vou dar essa nota final, e aí vocês vão ter. Era mais para vocês mesmo. Eu posso até, se vocês quiserem algum esclarecimento, mas eu não tinha considerado ainda dar uma tréplica aí no caso, né? Então, vocês fizeram a pergunta, dei a resposta, mas se vocês quiserem, eu posso dar os comentários, mas sem nenhuma avaliação específica, tá? Então, só para dar o retorno para vocês. E vejo, sim, que vocês têm aí um caminho pela frente, esses desafios que vocês enfrentaram, eles, para mim, mostram que vocês precisam estar abertos a outras coisas, tá? No sentido de ampliar a forma de ação, de atuação profissional, né? Eu acredito muito que a gente vai viver um cenário onde o atendimento online ele vai estar presente, seja prioritariamente ou de forma paralela, e é isso, né? Então, eu estou à disposição, caso alguém de vocês queira, e quem quiser fazer TCC, tiver alguma afinidade com as minhas linhas de trabalho aí, fiquem à vontade de me procurar. Só peço que seja o mais breve possível para que a gente tenha tempo. Eu normalmente não consigo orientar ninguém que me procura em cima do laço, mas estou sempre disponível para quem me procura com tempo, tranquilidade, porque aí eu vou conversando, né, não me sinto na obrigação de ficar apertando ninguém e botando, assim, né, tempo, prazos, né, essas coisas assim, muito apertadas, é muito difícil, tá bom? Estou à disposição, a gente ainda tem ainda mais o encontro da avaliação, né, que vai ser não presencial e tal, então não vai ter nenhum bate-bola, mas tem o WhatsApp lá, caso vocês tenham qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem perguntar. Show? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença, pela parceria na disciplina e até a próxima.